Olá, tudo bem? Eu sou a Gislaine Espanholo, rouca, mas tá todo mundo gripado ultimamente, né? Então me perdoe a minha rouquidão, mas é claro que eu não poderia deixar de fazer mais um episódio do Podnext para você que nos acompanha aqui sempre, trazendo todas as novidades da política. E hoje, a minha entrevistada foi eleita com quase 68% dos votos em uma cidade que foi fundada aí por imigrantes europeus, principalmente alemães e russos, e que também é considerada a capital da amizade. Ela também é a primeira mulher a ocupar o cargo de prefeita na história desse município. Eu estou falando de Lidiane Rodrigues, prefeita da cidade de Nova Europa. Bem-vinda, Lidiane. Obrigada, Gislaine. Bom dia primeiro, né? Muito feliz de estar aqui com você. E é isso, primeira prefeita mulher de Nova Europa. Que honra, né? É. A gente sabe que a entrada da mulher aí na política já foi uma coisa difícil historicamente, né? E hoje que nós temos mais abertura, eu percebo que é um pouco difícil também conseguir captar aí mulheres que se interessem pela política. Você sente isso também? É uma dificuldade. A gente, né, nessa campanha que eu praticamente organizei, os partidos, é difícil a gente achar mulheres mesmo dispostas, com coragem, porque é mais difícil para a mulher, né? A maioria é mãe, tem que os seus afazeres da casa, ou trabalham fora e cuidam da casa, né? Porque a mulher, mesmo trabalhando fora, cuida da casa, cuida dos filhos. E para a mulher é mais difícil na política. É um mundo um pouco machista ainda, né? Eu tive a sorte de entrar para o MDB, que é um partido bem... que abraça a causa da mulher, é muito acolhedor, e reforça sempre a importância. A gente tem o MDB Mulheres, que é fantástico, enfim. E aí fui, né, com essa... Vamos entrar na política, mas é difícil, é difícil. Um homem pode falar uma coisa, a mulher outra. Quem vai ser ouvido? O homem. O homem. Né? Nossa, que ideia maravilhosa, mas eu já tinha falado isso. Acontece muitas vezes. Sim, sim. Acontece muitas vezes. E você sente isso no seu dia a dia mesmo? Até porque você, como prefeita, fica em contato constante em Brasília, com os deputados, senadores, ministros, em São Paulo também, na Alesp. Você sente essa dificuldade na pele? Sinto no dia a dia. Para lidar com os funcionários, é diferente, não adianta falar, é diferente, a gente vai estar conquistando espaço, mas a dificuldade é maior, sim, para se valer, né, se impor, é mais difícil, sim. Eu falo brinco, eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma equipe fantástica que trabalha comigo e que me apoia muito, a maioria homens, né, tenho mulheres fantásticas também na equipe, mas a maioria é homem. Eu falo, é mais fácil, né, bater na mulher, né, eu digo, vamos lá pro Facebook, eles pegam mais pesado nas redes sociais, não sei porquê, mas pegam mais pesado com mulher. Quer dizer, a gente tem um trabalho em dobro para se impor, né? Para mostrar que é competente, tem responsabilidade. Tudo mais difícil, né? Tudo mais difícil. Mas dizem que tudo que é difícil é mais gostoso. Exato. São os desafios, né? Entrei nessa e com um objetivo maior, né? De cuidar de pessoas, cuidar de uma cidade. E a gente vai enfrentando. E faz parte. Eu acho que estar na política é um ato de coragem. Ser mulher e estar na política é um ato de coragem, né? Em dobro. Então eu sou incentivadora assim de mais mulheres na política. As mulheres que eu consegui trazer para o meu partido, para o meu grupo, são pessoas guerreiras que acreditaram também que podiam ter voz, que podiam ter espaço e abraçar uma causa. Então é isso que a gente leva, né? Essa mensagem está sempre trazendo, fortalecendo pessoas do bem. Eu acho também, quando eu resolvi entrar para a política, eu fiz um pedido, né, para Deus, falou, olha, me aproxime, me traga pessoas boas, né, me afaste de quem é ruim. E eu sempre falo, gente boa se junta com gente boa, gente ruim se junta também, né? E graças a Deus tem acontecido isso, de mais pessoas do bem se juntando a nós. Então... Muito bem. Agora, para quem não conhece a Lidiane ainda, ela não é novata na política, não. Já tem uma estrada aí. Então, me conta um pouquinho, Lidiane, como que foi o seu ingresso para a política, os cargos que você ocupou, como tem sido essa sua trajetória? Vamos lá. Eu sou servidora pública, né, efetiva, né, desde 2002 na prefeitura. Eu sou analista de TI, que é a minha primeira formação. Depois eu fiz fisioterapia, não sou atuante, mas sou fisioterapeuta também. Então, gosto muito da área, a minha paixão é a área da saúde também. Bom,
Mas nunca me vi prefeita, nunca tive esse... Não tinha esse sonho. Não tinha esse sonho. Aliás, meu pai é político, meu pai foi vereador 2 vezes, vereador mais voltado da cidade, foi prefeito 2 vezes, mas não tinha essa vontade, não. Até porque a gente acompanhava a política em casa e a gente sofria, enquanto família a gente sofre, né? Dói na pele quando batem, né? Então, tinha um pouco... Mas aí, em 2013, eu ocupei o cargo de secretária de promoção social. E aprendi sobre a área social, aprendi que dá para fazer muito pelas pessoas, que dá para fazer mais, né? E fui gostando. Aí, fui de 2013 a 2016, fui secretária do social, depois voltei para o meu cargo de TI, ganhou um prefeito da oposição, e o prefeito da oposição, que era o Luizão, depois eu virei vice dele, e eu vou contar isso, né? Ele já tinha sido vice-prefeito em 2009, então ele já me conhecia como funcionária, e eu sempre fui aquela funcionária que todas as oportunidades que me deram, eu abracei, né? Vai para o compras, eu quero aprender, vai para o convênios, eu quero aprender, vai para o social, eu aprendi, e acho que fiz um trabalho muito bem feito no social. E aí, seu Luiz, no 2º ano de mandato, me convidou para retornar para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Quer dizer, mesmo sendo oposição... Filha da oposição, né? Filha da oposição. Foi pela competência mesmo. Foi pela competência. E aí, conversa vai, conversa vem, um pouco de resistência da equipe. E tudo bem, é natural isso, né? Você vai contratar a filha do mosquito, que é... E seu Luiz, não, foi muito firme, não, eu vou contratar porque a menina é boa. E assim foi. E aí surgiu a brincadeira do seu Luiz. Você podia ser minha vice na próxima. Eu falei, meu Deus. E aí a brincadeira foi ficando séria, né? A gente foi tomando corpo, foi num grupo, entrei num partido e virei, né? Quando fui candidata a vice com ele. Fui uma vice atuante, cumpri o horário todo dia ali, acompanhei ele em todos os projetos. Seu Luiz foi prefeito de 2 mandatos que transformou a cidade, né? Então, ele revolucionou a cidade com outra cara, considerado o melhor gestor que já passou por Nova Europa, e é mesmo. E sou muito grata a ele por me ter me dado a oportunidade de ser vice, de ter retornado ali para o social e de estar aqui hoje, porque ele foi... Então, eu sou continuidade do governo dele, né? Então, tenho uma responsabilidade também... Grande, né? Porque ele fez um grande mandato, então... Mas ele está lá, do meu lado, trabalhando junto com a gente. Ajudou a montar a nossa equipe, né? O vice foi escolha dele, um vice também muito leal, muito competente, que está junto comigo. Que é o Vivi. Que é o Vivi. E é o Vivi. Pessoa muito do bem, pessoa do bem mesmo, sabe? E é isso, eu vou agregando pessoas do bem na minha vida e as coisas vão acontecendo. Ser prefeita é mais difícil do que eu imaginava, muito mais difícil. Eu não vou cansar de falar isso, eu vou passar 4 anos falando, é mais difícil. Ser vice é uma coisa, né? Apesar de estar ali do lado, eu sempre tive o respeito por ele. Então, quem tomava as decisões era ele, eu apoiava, e às vezes a gente discordava e estava tudo bem, a palavra era dele, então, sempre com muito respeito, mas eu não ia embora para casa com o peso de uma decisão, né? Agora Sim. Você é prefeita, os problemas ali de manhã você vai escutando, você senta ali na cadeira, problemas, né? Aí você vai embora para casa, no começo meu Deus, eu preciso resolver tudo isso. Agora... E é uma decisão que impacta na vida de uma população toda, né? De uma cidade como um todo. Como é isso para você? É um peso. Mas também é uma alegria, né? Quando você pode fazer o bem na vida de alguém, quando você consegue proporcionar um momento para alguém, você fala, não, é por isso que eu tô aqui. É por isso que eu tô aqui. E aí a gente tem feito boas ações, né? São 6 meses de mandato com bom trabalho, com muita dificuldade. Primeiro que eu pego um orçamento que não fui eu que montei, apesar de estar na equipe junto com o seu Luiz, as nossas vontades e desejos são diferentes, Sim. né? E aí eu entro num ano um pouco atípico, onde a arrecadação diminuiu, então entro cheia de vontades, cheia de sonhos.
Aí, não, o financeiro fala, põe o pé no freio, Lidiane, calma, calma, mas calma que vai dar certo. Então, a gente trabalha com muita prudência também, né? É bom você tocar nesse assunto, porque às vezes as pessoas, os eleitores, né, votam em determinado prefeito ou prefeita pensando assim, ó, não, no plano de governo que ele apresentou nas propostas de campanha, ele vai fazer isso, 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 isso e aquilo. E aí, dá aí o primeiro semestre de mandato e nada foi feito ainda. E aí começa já o burburinho, ah, mas esse prefeito, essa prefeita não está fazendo nada, né? Mas quem não está na prefeitura realmente não tem noção das dificuldades que o gestor público tem para realizar realmente determinada ação, porque envolve orçamento, planejamento, licitação, que é um problema, né? Tudo é muito burocrático, demorado. Como que tem sido lá em Nova Europa? Nesses primeiros 6 meses, você já conseguiu aí fazer com que a população entenda que não dá para ser assim? É um trabalho diário, né? Todo dia a gente tem essa conversa com quem procura a gente, com quem fala, ó, é isso, né? A gente colocou lá no plano de governo, eu quero pôr LED na minha cidade, é uma questão de segurança, é uma questão, né, de melhorar a iluminação pública, né, um problema lá, e aí, nossa, mas já faz 6 meses, cadê o LED? Não é assim, né? Não estava no orçamento o LED, ele estava nos meus sonhos, nos meus planos, Sim. mas nós estamos correndo atrás. Esse LED vai sair esse ano ainda, se Deus quiser. Mas a gente tem que explicar o tempo todo exatamente isso. Até porque eu sou servidor, então eu tenho como obrigação trabalhar os servidores, né? Ser a prefeita mais amiga dos servidores. É esse meu objetivo. E ainda não consegui fazer né? Mas tô ali todo dia. Me reunindo com grupos com classes diferentes, né, com os guardas, com os professores, tentando trazer mais próximo, ouvi-los mais próximo. Eu quero fazer estou fazendo uma gestão mais participativa, né, estou disposta e está mais próximo do servidor, que sempre foi uma queixa dos servidores, essa distância do prefeito. E eu sou servidora, então eu tenho por obrigação ser uma prefeita mais próxima. Mas aí acontecem algumas coisas, por exemplo, esse ano a gente não conseguiu dar o aumento desejado, porque a gente não tem orçamento para isso, né? Mas eu vou batalhar para que ao longo dos meus 4 anos aí a gente consiga fazer melhorias para os servidores. Mas já está no forninho aí projeto de lei né, que prevê melhorias no nosso estatuto, nas regras. Então, eu vou fazer o meu melhor, principalmente para essa categoria que são, né, a minha categoria dos servidores. Eu preciso ser essa gestora que cuida dos servidores. Essa é um dos meus principais objetivos também. E os servidores são o coração da administração, né? Porque não adianta nada ao prefeito, a prefeita ter uma boa ideia, né, ser competente, se não tiver o apoio dos servidores para realmente executarem, né, tudo que está sendo planejado. Exatamente. A cidade vai bem quando lá na ponta está entregando o trabalho bem feito. Ninguém reclama do médico ou da enfermagem ou da saúde se ele foi bem atendido. Ninguém vai reclamar do transporte, né, se foi bem transportado, se foi tratado com carinho, se foi tratado com atenção. Eu sempre falo isso, né? Eu levo isso como lema de vida, servidor público. A gente tem que fazer um pouquinho a mais, um pouquinho além do que é a nossa função, né? Então, eu tento levar meu exemplo também para quem está disposto a ouvir, né? Uhum. E é isso, e eu vou batalhar para melhorias deles. Aí, vou te contar ainda os probleminhas que a gente pega no começo do ano. Eu falei, tudo é na minha vez. Dia 16 de março, a gente teve uma tempestade lá em Nova Europa, coisa que nunca aconteceu. Menina, eu vi pela rede social. Tipo, praticamente destruiu a cidade, né? Foi terrível mesmo. Cenário de guerra. Ficou cenário de guerra. 40 minutos de chuva, um fenômeno que a Defesa Civil chamou de microexplosão. E foi um vento que via por todos os lados. Não teve uma casa que alguém não contou que não entrou água. Minha casa, todos os pontos de luz entrou água. Todos. E a gente rapidamente foi para a rua com a equipe, abrir ruas, ver se tinha... A minha maior preocupação no momento era alguém ficou destelhado, alguém precisa de um abrigo para dormir, né? Mobilizei a equipe e vamos preparar se precisar. Graças a Deus não teve isso, né? Os danos foram materiais. Teve 4 pessoas que se machucaram, o portão caiu, mas
e falta de energia, falta de água. A gente sofreu uns 2 dias aí com pontos na cidade com falta de energia e falta de água por conta disso. E até hoje a gente tá sofrendo ainda, né? Muito asfalto que abriu buraco, muitos lugares, prédios públicos que destelhou, escola, saúde. A gente tem uma UBS para começar a funcionar. Ela nem estava em funcionamento ainda, também foi danificada. Então, a gente vai ter que fazer um reparo nela antes de inaugurar, antes de botar ela para funcionar. Então, e aí o recurso escasso, então tudo demanda um pouquinho de tempo. A limpeza na cidade, né, a gente prestou um serviço para a população também, porque muros caíram, árvores caíram nas casas, né? Então a gente prestou esse serviço também de ajudar as pessoas que tinham um entulho para retirar. E até hoje ainda tem resquício dessa tempestade que a gente está organizando. Então, tudo na minha vez? Mas a gente, como eu disse, uma equipe muito, muito boa, que todo mundo ali trabalha com muito coração e a gente foi para a rua e o negócio foi funcionando, né? Mas é isso, as dificuldades existem, as coisas boas, as ações boas também acontecem. Vou te falar um pouco da saúde nossa, eu tenho muito orgulho em dizer que nossas filas de exames estão zeradas, que a gente usou recurso de emenda impositiva dos vereadores para colocar todo mundo que estava lá com um exame marcado, ressonância, tomografia, ultrassom, que fazia meses, anos, e a gente conseguiu zerar, todo mundo fez exame, a gente comprou os exames e fez. A gente está comprando agora, a gente tinha uma fila de pessoas para pôr aparelho auditivo, e o SUS fornece para uma cidade do nosso tamanho 3 aparelhos por ano. Nossa, é muito pouco. É muito pouco, né? E a gente também fez um bem bolado com os vereadores também, eles usaram parte da emenda impositiva deles para esse, foi um pedido meu, assim, de coração, porque coloca uma criança que precisa de um aparelho e um idoso que precisa de um aparelho, e você tem que escolher quem tem prioridade. O idoso precisa do aparelho porque ele precisa ouvir para atravessar a rua, né, o carro. A criança precisa do aparelho para aprender a ler e escrever na escola. Quem precisa mais? É uma decisão desumana, né? Desumana, não é cruel. Eu sofro com isso e eu estou muito feliz que a gente já está em processo agora de... Os pacientes que estavam na fila já estão em teste com a fono, já vão receber seus aparelhos. Estou muito feliz mesmo. Nós vamos zerar também o pessoal que está à espera desses aparelhos auditivos. Então, são as coisas boas que a gente precisa falar, né? Que acontecem em tão pouco tempo também. E você citou agora, por 2 momentos, a ajuda dos vereadores, né? Destinando as emendas, ajudando aí financeiramente. Como tem sido, então, essa relação do Executivo com o Legislativo? Você tem maioria na Câmara? Você consegue aprovar seus projetos? Eles estão trabalhando juntos? Como tem sido isso? Eu tenho maioria na Câmara, né? A gente fez 7 vereadores do nosso partido. Os outros 2 que não eram do nosso partido também, eles trabalham pela cidade, não posso reclamar, não. Às vezes a gente tem a dificuldade de comunicação com eles. Eu também preciso... A gente está trabalhando isso, né? Eu também tenho programado ter um bom relacionamento com a Câmara. A gente está tendo, sim. Eles estão aprovando, às vezes eles pedem alguma audiência para entender a questão do aumento dos servidores, que eles acharam também que era pouco. Fui lá, demonstrei com orçamento e tudo mais, que é da minha vontade poder fazer mais, mas que a gente não tinha condições, eles entenderam. Então, tem trabalhado bem e eu vou melhorar esse relacionamento. Eu acho que é muito importante. Essas emendas impositivas que eu estou te falando foram do ano da gestão passada, né? Da Câmara passada, e a gente tinha um bom relacionamento, e essa Câmara também, eles estão bem dispostos a trabalhar pelo bem da cidade, né? Então, a gente por 2 vezes a gente vai para Brasília pedir recurso para os deputados. Todo ano a gente convida os vereadores. Esse ano a gente já, em fevereiro, foi o primeiro, a gente levou todos os vereadores para Brasília, levei nos meus deputados, né? A gente faz esse acolhimento para andar bem, né? A cidade agora... seu Luiz fala muito isso, né? Não tem oposição, né? Depois que acaba a eleição, não é para ter oposição. É uma cidade pequena. Quem tem boa vontade, quem tem bom coração, vai trabalhar para ajudar. Então, a maioria ali está trabalhando para nos ajudar.
Que bacana. Durante a sua campanha, você falou muito sobre a proximidade e o acolhimento da população, né? Foi uma das suas bandeiras, né? Trabalhar de forma mais próxima e mais acolhedora. Como você tem conseguido implantar isso no seu governo nesse primeiro semestre de 2025? É um trabalho que eu falo isso para, né, para minha equipe, aí é onde eu falo da questão de valorizar o servidor público. Eu falo, enquanto eu estive no social, eu acho que ninguém pode ficar sem resposta, né? A população é carente, às vezes, de informação, né? Não sabe onde procurar um serviço, não sabe onde procurar. Então, eu falo, gente, dá uma atenção. Se foi lá na saúde perguntar um negócio que é do social, você não sabe responder, pergunta para quem sabe, eu já encaminha, mas dá a resposta certa, não faz ninguém de ping-pong. Então, é isso. Eu tento, o máximo possível, tratar com muito carinho, muito respeito o cidadão. Porque é como a gente gostaria de ser tratado também, Sim. né? Então, mas é isso. Eu acho que é um trabalho contínuo, né? Também de capacitação dos servidores. E agora, de estar mais próximo da população, faço as visitas, vou nas casas das pessoas ainda, né? Gosto de estar próximo, gosto de estar perto das crianças, que é uma coisa que eu descobri, sei lá, eu tenho uma coisa com criança, eu não sou mãe, mas eu sou super tia, né? Eu sou super tia-avó, eu tenho um sobrinho que eu carrego, busco na escola, sempre fui super tia dos meus queridos e tenho uma proximidade, um carinho por crianças, assim, fantástico. E tenho recebido um amor também que tô surpresa, que eu fico surpresa e eu falo, são as coisas boas de ser prefeita, né? Eu vi um vídeo seu no seu Instagram, inclusive, gente, a criançada, a Lidiane na escola, e a criançada em volta dela, prefeita, parecia uma artista, né, de cinema. Não, falei, olha a popularidade da mulher. Eu não vou esquecer desse dia nunca na minha vida. Falei, naquele dia, se eu deixasse de ser prefeita, já tinha valido a pena. Tinha um sonho, que era fazer o churrasco na escola. Menina, eu ia te perguntar sobre isso, que eu achei uma ideia fantástica, incrível. Me conta o que é esse churrasco na escola. Semana de Páscoa, né? Então tem as atividades festivas, né? Então vamos preparar churrasco na escola. Chamei a equipe. Na verdade, eu devo isso também ao meu amigo prefeito Manuel de Boa Esperança, que ele fez isso lá, ele falou, Lidy, faz que dá muito certo. Então a gente se inspirou nele, foi lá conversar com a equipe dele para ver como organizava. Aí o pessoal nosso abraçou a ideia, a nossa secretária de educação, o nosso nutricionista, assim, foi fantástico. E organizou, e assim, e a ideia era proporcionar o ambiente churrasco. Não era levar o churrasco, a carninha pronta na caixa, não. A gente montou churrasqueira na escola, era o dia de churrasco. Churrasqueira, pãozinho, vinagrete, farofa, frango. Aí, muito engraçado, né? Em uma das escolas, as crianças falaram, tia, tá tendo churrasco, cadê a música? Tem que ter música. É verdade, pega a caixa de som lá. Não é? Isso. E eles tiveram a oportunidade ali de confraternizar com os colegas, né? Muitos ali faz churrasco em casa, mas não faz o churrasco em turma. Foi muito divertido. Isso na hora do recreio, do intervalo? Recreio. Cada dia aconteceu numa escola. A gente tem 3 escolas. E um dos dias foi no ensino infantil. Aí a gente reuniu todas as creches em uma das creches, os pequenininhos, né? A gente tomou... além do churrasco, tinha a fonte de chocolate. A gente alugou fontes de chocolate. Então, com as frutinhas da merenda, né? Montou os copinhos com banana, morango e uva. E aí, cada criança passava embaixo da fonte de chocolate, enchia seu copinho também. Então, era o churrasco e a fonte de chocolate. Foi muito legal. Com o cuidado ainda de crianças alérgicas à lactose, então tinha o chocolate especial. A gente tomou todo esse cuidado e foi a experiência mais incrível já deste ano, né? Imagina. E esse carinho das crianças, sentar ali junto, comer o churrasquinho junto e elas se divertiram mesmo. E nessa escola aí, nessa do vídeo, nós chegamos lá e eu não esperava essa reação também, mas quase me derrubaram de tanto que me abraçaram. Foi muito legal. Depois ainda, na Semana da Páscoa, a gente foi entregar os ovos. Eu fui vestida de coelho, porque é uma coisa que eu já tinha feito, não foi para fazer marketing, fazer vídeo nem nada, né? Vamos comprar a fantasia de coelho, quem vai pôr? Eu vou, vai. Eu vou, a Aline
outra assessora nossa, não, eu vou com você, então nós fomos entregar e foi muito legal também. Que bacana. Eu falo assim, a gente que trabalha com marketing, a gente tem, né, o papel de fazer com que aquela pessoa se destaque, né, com aquele candidato, aquele prefeito, deputado, enfim, se destaque, tenha destaque nas suas ações, mas a gente não pode transformar a pessoa, né? A gente tem que ressaltar tudo que ela tem de bom, minimizar o que ela tem de ruim, porque ninguém é 100% bom nessa vida, né? Mas não pode transformar. Então, se a pessoa não tem, né, aquele carisma de repente sustentar uma fantasia de coelho, não adianta querer impor nada, né? Mas quando tem, isso é maravilhoso, né? Não, foi muito, muito legal, muito, assim. E aí, na escola dos maiores, eles começaram a gritar, tira a cabeça, tira a cabeça. Aí eu acabei tirando a cabeça e gritaram. Foi engraçado, foram uns dias divertidos e que eu vou levar para a vida mesmo. E aí, até hoje, né, as crianças me encontram na rua, tia, não sei o quê, tira foto. Cheguei aqui, conversei com a sua equipe, de que eles entrevistaram uma criança no HC que é de Nova Europa e foram me mostrar o vídeo. É mesmo. Menino João Acho Pedro. Que é João Pedro, né? João Pedro. Menino que a gente tem muito, mas muito carinho. A família é muito do bem, que é assistida lá pela nossa saúde. Eu fico feliz. É um menino que gosta muito da gente também. E olha, foi tão interessante que nós entrevistamos, o episódio vai para o ar ainda, nós entrevistamos o superintendente do HC, Dr. Ricardo Carvalho. E aí, conversando com a equipe, eu falei, vamos dar um pulinho lá no HC, né? A gente pega os depoimentos, né, dos pacientes que são atendidos, para saber o sentimento deles e tal. Claro que no Hospital das Clínicas ninguém fala mal, né? Porque é realmente um atendimento diferenciado, é uma saúde excepcional, né? Um atendimento de excelência mesmo em todo o Brasil. E aí, nós estávamos andando assim, né? Eu olhava, falava, não, aquela pessoa ali tem cara de que vai falar, essa aqui tá mais tímida e tal. E olhando assim, tentando pegar o entrevistado, ele apareceu, a mãe dele estava empurrando assim a cadeira, né, de rodas. Ele, ô tia, deixa eu falar. Falei, achamos o entrevistado, né? E ele falou super espontâneo, uma gracinha mesmo, uma joia de menino. Ele é uma joia de menino, de uma alegria, assim. E que bom que ele está fazendo esse tratamento aqui em Ribeirão, no HC. Que legal. Lidiane, nós falamos um pouquinho da saúde, né? Que você falou aí desse trabalho até para zerar a fila de exames e tudo mais. Falamos um pouco da educação, né? De todo esse acolhimento, esse carinho que você tem. E agora eu queria saber de você, qual o maior desafio que você tem lá em Nova Europa atualmente? Olha, é a infraestrutura, é setor de... São algumas obras que, como você falou, licitação sempre é um problema, né? E no setor público, infelizmente, tem muita gente ruim que fica ali, os urubus, né? Uhum. E aí a gente tem algumas obras que ficaram... empresas que faliram, que ficaram abandonadas abandonadas não, né? Ficaram paradas e aí demanda todo um processo novo. Você aplica a multa na empresa, vê se a empresa não vai mesmo cumprir o contrato. Só aí depois você consegue abrir uma nova licitação. Então, a gente está lá com um centro de fisioterapia, com piscina aquecida, que a gente vai... que é também o meu sonho como fisioterapeuta, inaugurar essa piscina. O João Pedro é uma criança que precisa desse tratamento lá em Nova Europa. Ele vai para Araraquara fazer as terapias na piscina, então, tendo em Nova Europa, facilita muito a vida dele, da família, para idosos, né? Tem um cemitério, nosso cemitério hoje não tem mais espaço, então a gente está com um cemitério lá também reorganizando para voltar à construção dele. Então, o setor de infra, né, de zeladoria da cidade, eu acho que é o maior desafio. Recap, que a gente sempre pede para os deputados, mas recap de novo, não tem fim, né? Você dá uma chuva, dá essa chuva... Ainda mais agora, depois dessa tempestade. Não tem fim. E seu Luiz foi o prefeito que fez a maior quantidade de recaps que Nova Europa já teve, mas ainda assim tem ruas, né, que buracos novos já abriram, depois dessa tempestade mais, placas de asfalto se soltaram e foram embora. Então, tem essa dificuldade. E como eu disse... São coisas que não estavam previstas no orçamento, né? Então, a gente conta aí com a ajuda dos deputados. Graças a Deus, tem uma boa abertura aí com o Baleia Rossi, que é o nosso padrinho, né? E tem nos ajudado muito.
mas a gente até ele levou a gente lá no Ministério das Cidades, a gente protocolou pedidos para cuidar principalmente dessa área de infra, de recap. É a maior dificuldade. Eu sempre falo que política é a arte do diálogo, do relacionamento, né? Você ter o relacionamento com as pessoas certas, né? Ter o respeito das pessoas, isso abre muitos caminhos, né, Lidiane? Abre. Isso é muito importante. Às vezes, eu saber, eu não sei fazer, mas eu conheço quem sabe, é mais importante do que saber fazer. Então, e é isso, né? Eu falo sempre, né, pedindo a Deus que me traga pessoas do bem. Graças a Deus tem aparecido, né? A gente tem feito um bom relacionamento com o governo do estado, com os deputados estaduais também que têm nos ajudado, principalmente com recurso para a saúde. Eu falo, recurso para a saúde, recurso para a infra é o que a gente sempre vai precisar, sempre vai estar precisando. Não falei da saúde, questão da Santa Casa. Santa Casa nossa também foi transformada e a gente faz um repasse, assim, a Santa Casa é mantida quase 100% com recursos da prefeitura. E a gente também tem olhado com muito carinho para a Santa Casa, e o pessoal que está lá, a administração que cuida da Santa Casa, um pessoal muito responsável, transformou o atendimento da Santa Casa. Mas isso custa dinheiro, né? Então, a gente repassa para eles. Precisamos aí brigar para aumentar o repasse, porque o trabalho lá está acontecendo, e sempre para levar o melhor para a nossa população. É o único hospital da cidade, a Santa Casa. E aí vocês fazem esse repasse mensal, né? Para custeio, investimentos, tudo. Para tudo. Olha, que legal. E saúde é um buraco sem fundo. É um buraco sem fundo. Quanto mais dinheiro entra, mais precisa, não tem jeito. Exatamente, é isso mesmo. Que legal. Lidiane, agora 2025, então, sei que esse primeiro semestre foi para colocar a casa em ordem, aí reorganizar tudo, né? Até com o seu jeitinho, com seus planos, né? E aí teve esse imprevisto no caminho, tempestade, teve que mudar plano, teve que encaminhar recurso para isso. Mas para o segundo semestre, agora de 2025, quais são as suas metas? Já dá para, além de organizar, né, tudo, colocar em ordem, dá para fazer investimento, para entregar melhorias e novidades para a população de Nova Europa? Tem novidades, sim. Nós fomos contemplados com o recurso do Estado FID, um recurso de 1.200.000 para a construção de um parque ecológico num bairro de um pouco de vulnerabilidade. Então, é um bairro de CDHU, que a gente vai fazer um parque, vai ficar a coisa mais linda ali. Então é uma coisa que também no próximo semestre aí deve estar já no processo de licitação, já deve começar a construção desse parque. Então, estou muito ansiosa. E foi recurso do Estado, estou muito feliz. Então, é uma novidade boa para a população, estou na espera. A gente ficou sabendo há pouco tempo que nós vamos receber uma creche também. A gente já estava com dificuldade de vagas, e a cidade cresceu, tem bairro novo, então as creches estão distantes, né? Muitas mães estão levando as suas crianças em creche distante, então a gente conseguiu uma creche, um recurso de R$4.700.000 também, para a construção de uma creche, então é uma novidade boa. Então, o LED, que é um investimento que nós vamos fazer com recurso próprio, então nós estamos estudando agora a questão de financiamento, então a gente vai nós estamos procurando a melhor opção, mas já estamos encaminhando com o projeto, tudo. Vou precisar do apoio da Câmara para isso, né? Não faço nada sozinha, a Câmara tem que me ajudar. Vou precisar do apoio da Câmara, mas é um sonho, é uma vontade e é uma fraqueza do município essa questão da iluminação mesmo, né? Ainda mais a gente, em processo de campanha, a gente anda bairro por bairro, a gente vê o quanto é escuro, quanto de fato a cidade precisa desse LED. E nós vamos batalhar para isso, para acontecer esse ano ainda. E do resto, né, da minha programação de governo lá, a gente tem aí 4 anos para fazer o nosso melhor. Nessa Santa Casa ainda, a gente tem uma construção de mais de 20 anos que se iniciou no mesmo terreno da Santa Casa, para ser o pronto-socorro, porque nós não temos pronto-socorro. Então, a gente compra o serviço de pronto-socorro da Santa Casa, né? A gente tem, por isso também que a gente paga a Santa Casa, repassa para essa Santa Casa. Então, tem um prédio lá que está abandonado, que precisa terminar,
que eu não vou nem chamar de pronto-socorro, eu vou chamar de extensão da Santa Casa, e o pessoal da Santa Casa vai usar da melhor forma que precisa. Porque a realidade da cidade é outra hoje, né? A cidade cresceu, então precisa de mais leitos, mais quartos, mais... então, também é uma coisa que está na minha programação, no meu plano de governo, batalhar recurso para investir nessa construção. Que aí é um pouco mais de dificuldade, porque a gente vai investir num local do terceiro setor. Então, também implica aí na burocracia, projeto de lei, orientação com o Tribunal de Contas, tem uma agenda semana que vem com o Dr. Dimas Ramalho, a gente está se orientando para como a gente pode fazer isso. É possível, já sei que é possível, mas fazer da forma legal, da forma correta, né? Também vou precisar do apoio da Câmara para que isso aconteça aí ao longo dessa gestão. Que legal, tô vendo que tá animada mesmo, né? Tem que estar. Tem que estar. Tô sim. Que bom. Olha, nós já caminhamos para o final do nosso episódio de hoje e eu quero te dizer que é uma honra ter você aqui. Nova Europa é uma cidade tão pertinho aqui de Ribeirão Preto, né? Mas quando eu te fiz o convite, você já aceitou de primeira, então muito obrigada. Quero agradecer Giroto, um beijo para você, Giroto, assessor do deputado Baleia Rossi, que me passou seu contato, sei que ele falou aqui do Podnext para você, né? Fez essa ponte pra gente. Então, obrigada, Giroto, pelo carinho de sempre. E quero te dizer, Lidiane, que o Podnext está sempre de microfones abertos para a Nova Europa, para você, para tudo que você precisar. Porque aqui a gente adora contar boas histórias, né? A gente adora trazer bons exemplos para todos os demais prefeitos. E com toda certeza você é um exemplo, né, de profissional, de prefeita e também de pessoa simpática, sempre solícita, acessível. Então, nossa gratidão mesmo por tê-la aqui, viu? Eu que agradeço por abrir esse espaço, abrir esse espaço para a gente contar um pouquinho da nossa cidade, contar um pouquinho das nossas dores e das nossas alegrias, Sim. Né? Eu acho que é isso na vida também, a gente precisa dar foco para as coisas boas, né? Para as alegrias. Eu sou uma pessoa muito positiva, então... Muito obrigada por esse espaço, muito obrigada por me receber aqui, estou muito feliz, agradeço muito o Giroto. Giroto tem sido um parceiro também que me levou ao MDB, que me abriu as portas do MDB, né, através do deputado Baleia Rossi e Jorge Caruso, que são parceiros de Nova Europa, então agradeço eles também. Muito obrigada mais uma vez por me receber aqui. Nós é que agradecemos. Principalmente que, assim, eu adoro entrevistar a mulher, gente. Por quê? Porque mulher na política ainda é difícil. Infelizmente, né? É difícil ter mulher, é um meio, assim, predominantemente masculino, e quando tem uma mulher toda cheia de garra, de força de vontade, eu fico, assim, lisonjeada de ter aqui na minha frente. Então, muito obrigada. E assim nós finalizamos mais um episódio do seu Podnext, hoje conversando com a prefeita de Nova Europa, Lidiane Rodrigues. Então eu agradeço a sua companhia de sempre, você que nos acompanha sabe que toda terça e quinta-feira, a partir das 2 horas da tarde, tem episódio novo, tanto em nosso canal do YouTube como no Spotify. Obrigada pela sua companhia de sempre, tchau, tchau e até a próxima!